todas bem-vindas. Muito obrigado pela sua companhia. Desculpa o atraso, houve um contratempo aqui, mas voltamos aí. Desde já eu quero me apresentar. Para quem não me conhece, o meu nome é Everaldo, sou analista comportamental, professor da Escola Bíblica Dominical, sou formado em teologia e hoje eu vim aqui bater um papo, fazer uma palestra aí a respeito sobre liderança comportamental. Também quero cumprimentar aqui os meus amigos, da KSB, um abraço a todos vocês que estão acompanhando e também para os irmãos lá do projeto EBD, a paz do Senhor a todos, um abraço, também para a Rede EBD+, também para os irmãos da EBD Panorama, a paz do Senhor para vocês, sejam todos bem-vindos. Liderança é uma ferramenta, que a gente pensa que só existe dentro das instituições corporativas, dentro das instituições de igreja, mas a liderança ela já começa dentro do lar. E assim, Paulo fala que aquele que não lidera bem o seu lar, sua família, esse tal não serve para ser um líder, um pastor eclesiástico. Então, vamos lá. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. O Josué Gonçalves, ele sempre comenta isso, que liderar é crescer junto com pessoas. É impossível você ser um bom líder se você não fazer outras pessoas crescer com você. Então, liderar alguém é você ser uma pessoa que está ali fazendo com que essa pessoa cresça. Segundo o Augusto Cury, ninguém pode liderar o mundo de fora se não aprender a liderar o mundo de dentro. Quem não governa a si mesmo não está habilitado para liderar nada mais. O Augusto Cury, ele deixa bem claro que o ser humano, ele sempre deseja liderar alguém. Porém, se essa pessoa, ele não está habilitado a liderar a si mesmo, as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, essa pessoa não tem capacidade nenhuma para liderar uma instituição, uma empresa, uma equipe e nem muito menos uma família. Porque pensa só aqui comigo, se você deseja liderar alguma equipe, alguma coisa, e se você não tem capacidade, não tem habilidade de liderar a si mesmo, você vai deixar falha e não vai ser suficiente uma pessoa habilitada para liderar, tá bom? Todo homem sonha em liderar alguma coisa. Eu estou aqui com o meu roteiro, É impossível a gente guardar todas essas informações de mente. Então, a gente tem que ter um roteiro aqui para estar passando aí para vocês. Então, todo homem, ele deseja liderar alguma coisa. Uma família, outros desejam liderar uma empresa, uma igreja, uma equipe. Porém, quase ninguém sabe liderar a si mesmo. E nem seus impulsos, suas vontades e pensamentos. E quando um líder não sabe se conter e nem liderar a si mesmo, automaticamente esse líder não sabe liderar nada. Ele se torna-se simplesmente um chefe. Então tem grande diferença entre um líder e um chefe. Então eu quero convidar você que é líder de departamento, líder de alguma coisa aí na sua casa, se você lidera, então eu quero que você pense aqui comigo. Se você tem sido um líder ou um chefe da sua equipe, pois todo bom líder, ele deve ou deveria saber lidar com pessoas e ser especialista nelas. A maioria dos líderes, eles sabem liderar sistemas, software e sabem liderar máquina, mas quando se trata em liderar pessoas, às vezes essa pessoa, ela acaba deixando falhas com os seus liderados, tornando-os insatisfeitos,
triste, deixa-nos desanimados, a ponto de muitos não correr atrás de melhorias, porque entende que um líder que não sabe liderar a si mesmo, ele não consegue entender um funcionário ou um membro de uma igreja, de uma equipe a qual ele lidera. Às vezes é um líder que vira e mexe, ele está de mau humor, está irritado, estressado, e quando um líder desse, ele pega uma equipe, ele transmite essa energia para os seus liderados, o qual torna-se um efeito chicote, um efeito dominó, e os problemas vai passando, né, para a equipe inteira. A equipe torna-se uma equipe estressada, é um ambiente de pessoas mal-humorado, desanimado, que não foca nos objetivos da instituição ou da empresa. Então, hoje em dia, uma empresa, quando ela contrata um líder para liderar, essa empresa ela não está focada apenas no seu currículo, na sua formação acadêmica, até mesmo para os funcionários. Por quê? Às vezes a pessoa ela tem um bom currículo, tem uma boa formação acadêmica, porém, quando esse líder ele não sabe dominar a si mesmo, ele acaba que pondo tudo a perder, a sua equipe, os objetivos, a visão, o propósito da empresa, e também assim como da igreja também. Afinal de contas, essa live, ela está voltada mais para a igreja, para os pastores, líderes de departamento, porque esse é o meu objetivo, tá bom? Vamos lá. O líder ele tem que procurar saber conhecer o tipo de pessoas, né? E também seus tipos de temperamento, o que está por trás de cada comportamento, porque um líder que não conhece, ele não é especialista em pessoas, ele não entende os tipos de temperamentos, de personalidade, ele vai acabar tropeçando e confundindo e fazendo comparação. É como se fosse um pai que tem 3, 4 filhos. No meu caso, tenho 4 filhos, e assim, cada filho é um ser humano, é uma pessoa diferente. A gente não pode comparar um filho com o outro, uma pessoa com a outra, fazer a mesma cobrança daquela pessoa, fazendo comparativo. Tipo, se fulano consegue, por que você não consegue? Você é devagar, porque fulano é mais rápido, tem mais capacidade que você, porque você não faz igual a fulano. Isso é um pecado, isso é um erro grotesco que um líder pode cometer, e principalmente quando essa pessoa ela tem um comportamento diferenciado. Às vezes ela transmite nesse dia um mau humor, uma tristeza, uma revolta, um comportamento totalmente atípico daquele do dia a dia. E às vezes o líder ele está tão preocupado com os objetivos dele, com as coisas pessoais da empresa, ou o pastor com os problemas da igreja, com o culto à noite, os projetos que a igreja está preparando, né? E de repente aquele irmão, aquela irmã, aquele líder, ele está tão desligado, tão desapercebido, que o que acontece? A pessoa ela se sente só mais um no meio da empresa, só mais um no meio da igreja, e ela se sente desmotivada, ela não se sente à vontade ali naquele ambiente, e aí ela não vai ser produtiva, ela não vai conseguir desempenhar o seu bom papel dentro da igreja, fora da igreja, ou seja, numa empresa, e aí a pessoa ela vai acabar expondo para fora, talvez com agressividade, uma revolta, porque ela não foi atendida a sua necessidade. Às vezes uma pessoa está passando por um luto, por uma perda, por um problema adverso, e é um líder que não sabe lidar com pessoas, que não tem um bom entendimento sobre personalidade e sentimento humano, ele vai simplesmente tratar o outro como uma máquina ou como um objeto de alcançar os seus objetivos.
Vamos lá. Tratando-se de comportamento, existe hoje em dia o análise DISC, né? Que o analista comportamental, ele pode fazer isso para que, hoje em dia, o RH, uma empresa, eles contratam esse trabalho aí para saber os tipos de funcionário e sobre as suas personalidades. Que vamos ver aqui, tem uma pessoa que ele é estabilidade, tem um outro que é o dominante, tem o influente, tem o conformidade. Vamos lá. Uma pessoa que ela é dominante, são pessoas orientadas, né? É uma pessoas que tem uma orientação de ação, que querem ver o produto do trabalho, são ativos, objetivos e diretos. São pessoas que não têm medo de errar, vai lá e faz, às vezes tropeça o outro, se estressa com facilidade. É aquela pessoa que o que der na mão dela, ela faz e não tem medo de errar. É uma pessoa que é ativa. Já o influente é um perfil comunicador. O dominante é um perfil executivo, é um executor. Colocar na mão dele, ele não tem medo de pôr a cara para fazer. Por exemplo, hoje é a minha primeira live, eu estou aqui, nunca tinha feito antes, e estamos aí. O influente são pessoas confiantes e influente, é aquela pessoa que está ali, por exemplo, se põe para vender, ela vai influenciar os clientes a comprar o seu produto, é aquela pessoa que está ali dentro da igreja, influenciando os outros. É um líder, por exemplo, ou que se não seja um líder, que está ali influenciando uma equipe, né? E um líder, ele tem que ter esse perfil. Estabilidade é um perfil de planejador, é aquela pessoa que preza pelo equilíbrio, pela harmonia, são prudentes, possuem pensamento de estratégia, são ótimos para planos de ação, e o conformidade, perfil de analista. São pessoas perfeccionistas, habilidosa, cauteloso, são as melhores pessoas para analisar detalhe e fazer o análise de risco. Por aí vai. Eu vou deixar esse material gravado no link aí depois, na descrição desse vídeo, dessa live, tá bom? É muito conteúdo, não tem como eu passar todo esse conteúdo aqui para vocês. Talvez uma outra, aliás, eu me comprometo aqui com vocês que eu vou fazer uma outra live falando a respeito desses 4 tipos de pessoas que estão dentro das igrejas, que estão dentro das empresas, que às vezes está no nosso meio como amigo, e às vezes a gente não entende porque a pessoa ele tem aquele comportamento, simplesmente porque cada um tem uma personalidade, cada um tem um temperamento, cada um tem o seu jeito. Ninguém é igual a ninguém. Tá bom? Vamos lá. Liderança, pessoal. O líder, ele quando é capacitado, ele sabe escolher a sua equipe e distribuir tarefa, aproveitando o máximo de cada um. Então, um líder, ele sabe escolher uma equipe para desenvolver ali as suas metas, os seus propósitos, seus objetivos dentro das igrejas. Por exemplo, um líder de escola bíblica dominical, ele vai, né, é o superintendente, ele vai ali escolher os seus líderes para estar trabalhando, os seus professores, para estar trabalhando ali com ele, desenvolvendo alunos, trazendo alunos, criar material didático, talvez criar material para ajudar outros professores, os próprios alunos. Então, esse superintendente, ele tem que saber escolher professores capacitados para estar liderando ali a sua classe, os seus alunos, para que os alunos venham sentir-se apoiados, empolgados a estarem na escola bíblica dominical. Porque o que acontece é que tem professores que simplesmente não tem esse perfil, o superintendente escolhe aleatoriamente, e às vezes o que acontece? Esses alunos acabam saindo da escola bíblica dominical, porque não está achando uma escola produtiva, atraente, o aluno não se sente engajado. Da mesma forma,
os líderes de outros departamentos, vamos lá, evangelismo. O líder de evangelismo, eles têm que ter ali um projeto, envolver pessoas, eles têm que se envolver com esse trabalho de uma forma que venha trazer pessoas, sair da rua e ganhar algo. Se um líder que está nesse departamento e não tem uma visão de evangelismo e de repente ele não se envolve, ele não lidera, não envolve pessoas para desenvolver ali o seu máximo, acaba que tendo um departamento vazio, escasso, tá bom? O líder procura conhecer ou desenvolver talentos. Por exemplo, um pastor, um líder de departamento, um líder empresarial, o que um líder de visão ele procura? Ele procura conhecer e desenvolver talento. Às vezes a pessoa ela não tem um talento ali desenvolvido, às vezes não é nem por falta de interesse, a pessoa tem vontade, mas o que acontece? Não tem suporte, não tem apoio, não tem um líder ali para tá apoiando, dando uma visão, pegando na mão, incentivando, simplesmente deixa a pessoa aleatoriamente ali perdido dentro de uma empresa ou dentro da igreja, e a pessoa não sabe ali qual é o seu papel, ela não sabe ali se desenvolver, porque a pessoa não é especialista nisso. Quem é especialista é um líder, se não for, ele precisa se especializar nessa área para desenvolver pessoas e criar nessa pessoa habilidades. Às vezes a pessoa ela não tem uma habilidade porque não tem justamente ninguém para dar um suporte para ela. Ela está ali dentro da empresa ou na igreja, perdida, como só mais um ali para apertar um botão, ou simplesmente para vir ali na igreja fazer suas orações e mostrar presença, mas não se desenvolve. Às vezes a pessoa está ali acanhada, ela está nervosa, bloqueada, mas não tem um líder ali para pegar, orientar essa pessoa e dizer, não, vamos, a gente vai conseguir, você tem talento, você tem capacidade, a gente está aqui para te orientar, para te mostrar qual que é o caminho. Esse é o papel de um líder que está preparado para liderar. Afinal de contas, o que é liderança? A liderança é aquele que dá condição a um indivíduo e para o qual venha se mobilizar e venha mobilizar outros indivíduos na realização de algo, né? Por exemplo, você vai mobilizar alguém para realizar algo. Liderar é abrir a mente de alguém e levar a equipe a inovar o projeto, recriar o espírito e empreender o futuro. Essa frase é do Sérgio Cortella, né? Mário Cortella. Então ele fala isso, que o líder, ele abre a mente, ele leva a equipe a inovar o projeto e recriar o espírito e empreender o futuro. Abrir a mente porque tem muitas pessoas dentro das empresas, dentro das igrejas, que estão com a mente fechada, engessada. A pessoa está naquele mundinho, ela não se expande, ela não tem uma visão ampliada, por quê? Não tem ninguém para orientar, não tem ninguém ali para dar um suporte, não tem ninguém para dar um feedback, para motivar, abrir a mente dela, né? Que mais? Elevar a pessoa. Às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima e o líder simplesmente ele está ali liderando, se achando o top das galáxias e simplesmente ele está aquém para quem está ali do lado. Não está nem aí, está simplesmente vivendo o dia dele, o momento dele, e ele não está ali orientando ninguém. E inovar o projeto, por exemplo, o líder ele tem que ter projeto, e passar projeto para as pessoas, inová-la, tem que ter uma visão, tem que ter uma visão de cada dia renovada, uma mente fresca, uma pessoa que tem ali uma criatividade para recriar um espírito na pessoa. Às vezes a pessoa tem aquele espírito de pobreza, tem aquele espírito que
não evolui, um bom líder, ele tem que dizer, não, vamos, gente, a gente tem aí, vamos lá, você consegue, você é capaz, você vai fazer, deixa a timidez de lado, deixa a vergonha de lado, você consegue sim, se eu conseguir, eu tinha minhas limitações, todo mundo tem nervosismo, e assim, a sua mente é quem te bloqueia, todo trabalho, toda função numa empresa tem um segredo, tem um macete, se o fulano conseguiu, você consegue. Esse é um espírito de liderança, desenvolver pessoas. E empreender o futuro. É uma pessoa que ela está enxergando longe, ela tem um espírito de visão que consegue enxergar assim. Enquanto um colega enxerga um palmo, você consegue enxergar ano-luz, porque você tem visão de futuro, de projeto. Tem um projeto para desenvolver algo que talvez a pessoa ela não vai vivenciar hoje, mas de futuramente seus filhos e por aí vai, de repente a pessoa ela vai conseguir o que ela está fazendo hoje no futuro. Vamos lá, influência, no latim medieval é influente, influir sobre o outro, né? É uma pessoa que consegue influir sobre o outro, ou condição do indivíduo de exercer poder sobre alguém ou sobre algo. Eu sempre falo que um líder que não influencia, ele não lidera, né? Porque toda pessoa que influencia, ele lidera alguma coisa. Imagina você liderar alguém e se achando que está liderando, mas não está influenciando ninguém. É uma pessoa que, bem pelo contrário, as pessoas, ela tem, como é que fala? Ela mantém uma certa distância desse líder, porque esse líder não inspira a pessoa, não motiva, não passa confiança, não influencia. Então ela se acha que é o líder porque ela alcançou esse mérito, esse título, mas literalmente dentro dela ela não é um líder de fato, porque liderar é uma questão de conquista. O povo te te enxerga como líder e ele vai te colocar isso como líder. Um líder, ele transforma o outro. Ser influente uma pessoa, ou seja, um líder é ser influente, é saber falar bem e saber ouvir. Ser influente não é apenas saber falar bem, mas é saber ouvir o colega, o liderado, a quem você lidera, é você saber o que está acontecendo, como que foi a semana, como que foi o dia. É uma pessoa que está ali, às vezes, de repente, a pessoa é um falastrão, é uma pessoa extrovertido, está ali quieto, é você se aproximar dessa pessoa e procurar ouvir essa pessoa. E automaticamente você vai conquistar essa pessoa, a confiança dela, o carisma, você conquistar dessa pessoa uma admiração. Porque hoje em dia o povo, a maioria da liderança quer falar da ordem, falar alto, se sobrepor o liderado, mostrar que tem poder, mas não estão dispostos a ouvir o seu liderado, o seu colega ali de trabalho, que não deixa de ser colega. Pelo simples fato de ser um líder, não quer dizer que o nosso companheiro, o nosso amigo, aquela pessoa que está ali todo dia na igreja ou no trabalho, não quer dizer que é o nosso colega, só pelo fato de ser líder. O papel do líder é conhecer e atender os anseios dos seus liderados. Ou seja, quando eu coloquei esse tema aí sobre liderança em crise, a crise é essa. A crise que está instaurada no meio da liderança é isso, que a maioria dos líderes, eles estão se deixando pelos anseios do seu liderado. Então, nem aí, isso é dentro e fora das igrejas. As pessoas não querem saber os problemas dos outros, todo mundo tem seus problemas, e assim a gente faz vista grossa para os problemas dos outros. E um líder que tem esse perfil, que tem essa visão de mundo, ele
acaba que sendo frustrados nos seus objetivos. Por quê? O papel do líder é justamente esse, conhecer e atender os anseios dos seus liderados. Ele precisa conhecer. E uma vez que ele conhece os anseios dos seus liderados, ele tem que procurar fazer o quê? Atender, procurar atender. Porque qual a minha função como líder dentro de uma igreja ou em um departamento da igreja, se eu sei que uma determinada pessoa a quem eu lidero, ela está precisando de um suporte, de um apoio ou de um material para dar uma aula ou de uma oportunidade, de um espaço, e eu simplesmente ignoro esse anseio dessa pessoa. Primeiramente, eu vou deixar essa pessoa desmotivada, vou matar o sonho dessa pessoa, vou causar uma má impressão da minha pessoa para esse liderado, para essa pessoa que me procurou e transmitiu para mim as suas necessidades, os seus anseios, e simplesmente essa pessoa vai criar o quê? Um certo bloqueio. E a pior coisa para um líder é liderar alguém que essa pessoa já bloqueou ela na sua mente e no seu coração. Ela cria uma certa resistência e esse líder ele cai em descrédito. Ou seja, essa pessoa já não vai dar crédito para esse líder. Por quê? É uma pessoa que, como um pai, um filho procura um pai e transmite uma necessidade. E o pai simplesmente ignora, passa por cima e deixa o filho no vácuo e não atende essa expectativa do filho. Esse filho vai crescer e vai se tornar um filho frustrado, um filho revoltado, e ele vai procurar preencher esse vazio, buscar essa necessidade em algo. Então, da mesma forma, é dentro da igreja. Às vezes tem um membro ou um liderado dentro da igreja, um irmão, uma irmã, que de repente procura um dos líderes, e esses líderes simplesmente deixam essa pessoa de escanteio. Talvez essa pessoa tenha um talento, ela está querendo mostrar esse talento, está querendo desenvolver um trabalho, está querendo um espaço, ela talvez está passando por um problema emocional, seja uma doença, e de repente essa pessoa ela foi excluída. Esses líderes simplesmente estão correndo atrás dos seus interesses, e os membros, congregados, e os seus liderados simplesmente são objetos de quando você precisa, você extrai o dedo. E assim, os líderes de hoje, qual que é a crise? Não estão, a maioria, não estou generalizando, eles estão para ser servido, me sirvam, eu sou seus líderes, eu estou aqui para ser servido, e não estou aqui para servir nem para atender ninguém. Aí causa uma crise dentro de uma instituição ou dentro de me deu um branco aqui sobre os líderes de empresa, me deu um branco aqui sobre esse tipo de liderança, tá bom? Vamos lá. Quando possível, de acordo com a sua capacidade cognitiva, construa um ambiente psíquico e linguístico e emocional em que os anseios das pessoas possam se conectar à ação que precisa ser feita. É um ambiente psíquico onde tem um ambiente onde as pessoas estejam bem, uma mente tranquila. Que a pior coisa é você estar num ambiente onde na sua mente esteja ali estressado, dentro da igreja, onde tem uma equipe de liderança que às vezes, em vez de atender e resolver os problemas, criam problemas e causa ali um conflito dentro daquele ambiente, né? Então, onde as pessoas elas possam se conectar e criar uma conexão, né? As pessoas venham se entender, se engajar, tanto entre lideranças e colegas. Esse é o papel do líder. Os maiores inimigos dos líderes é a ignorância.
Então, assim, uma grande crise que existe entre a liderança é o quê? A ignorância. A pessoa, ela é um líder, ela está ali, conquistou esse mérito, não sei por qual meio, mas isso não vem ao caso. E o que acontece? É um líder que ele está ali liderando há 10, 15, 20 anos, mas não se qualifica, ele não se especializa em nada, ele não tem tolerância às pessoas. Às vezes as pessoas elas agem de uma forma com palavras agressivas ou está passando por algum problema, e esse líder ele simplesmente ele é um ignorante. Ele trata as pessoas com desprezo, com altivez, com uma certa arrogância, aonde acaba que ofendendo as pessoas. O melhor líder, ele investe tempo em treinar a sua equipe. Ou seja, um bom líder, um líder inteligente, além de se especializar em pessoas, ele procura estudar, ele procura se qualificar, ele procura buscando treinar, buscar conhecimento para treinar ali sua equipe. Por exemplo, um líder em uma empresa, ele procura buscar ali, por exemplo, onde eu trabalho, todos os dias tem uma palestra, temos reunião, ali é colocado em pauta o que a gente precisa, os problemas diários que a gente está passando, a gente cria uma ação para resolver e assim, esse é o papel do líder, procurar ter uma reunião periodicamente para sanar alguns problemas que vêm acontecendo. Infelizmente, muitas empresas, muitas igrejas não têm reunião. É assim, vai atropelando. O que der na telha, vamos empurrando com a barriga, o que der vai dar, vai ser, e a gente não precisa perder tempo com reunião. Tem muitos líderes que acham isso desnecessário, não cria um vínculo ali numa reunião que seja para resolver algum problema entre liderança e também treinar o povo, né? Não, simplesmente vai levando como um hábito, né? A pessoa tem aquela cultura, aquela mentalidade de liderança antiga, né? E aí por aí vai. Vamos lá, deixa eu ver. Não escuta opinião. Tem líderes que não escutam opinião, ele faz o que dá na telha e assim, não escuta opinião. Porém, é assim, um líder também ele tem que ter opinião formada, né? Se ele for escutar todo mundo e mudar por causa da opinião de todo mundo, acaba que não agradando a todo mundo. Eu sempre falo que quem quer agradar todo mundo não lidera, ele vai vender sorvete. Uma pessoa que lidera, às vezes ele não vai agradar grego e troiano. Mas ele precisa ter uma equipe de conselheiro, ele precisa ter alguém para tomar conselho, para ver como que está a sua desenvoltura como líder de uma equipe, né? Pedir um conselho de um colega ou de outro líder para se desenvolver bem. Inteligência emocional. Um líder ele deveria procurar conhecer a inteligência emocional. Por quê? Porque quando eu digo isso de experiência própria, antigamente eu não tinha essa visão, né? Eu era uma pessoa extremamente, como que fala? Levado pelos impulsos, pelas emoções. E aí eu feria muitas pessoas. E aí as pessoas que você lidera, que você feriu, que você magoou, que você ofendeu e você tratou mal, destratou essa pessoa. Você pode ser o melhor líder, o melhor pastor, você pode ser o que for. Simplesmente você vai perder essa pessoa. Você perdeu. A Bíblia diz que é mais fácil ganhar uma cidade murada do que ganhar uma pessoa ofendida.
Aí, por isso que um líder que é bom líder, ele não deve ofender, machucar e ferir ninguém, porque essa pessoa já te bloqueou. Você pode fazer o que for, jamais você vai conquistar essa pessoa novamente. Então tem esse detalhe. Não importa qual é a sua missão, se você não tiver uma ferramenta certa. De repente você dá uma missão para uma pessoa, mas você não deu uma ferramenta para ela. Às vezes a pessoa ela recebeu uma missão, mas se você não der uma ferramenta certa, uma condição correta para essa pessoa não vai conseguir atingir o seu objetivo. E também não adianta um líder ele querer responsabilizar essa pessoa pelo seu erro, porque infelizmente muitos líderes não admitem erro, ele procura um culpado, procura responsabilizar alguém, e quando às vezes esses líderes cometem erro, eles procuram se jogar para debaixo do tapete, e se equivocou e não foi bem assim, né? Muitos líderes sofrem de SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. São pessoas, líderes que estão liderando, que são extremamente pessoas que estressado, pessoas que vivem cansado, pessoas que vivem num mundo totalmente na correria e assim, totalmente desequilibrado emocionalmente, porque uma pessoa que tem a síndrome do pensamento acelerado, ela às vezes não consegue nem liderar os seus pensamentos, obviamente, né? Ele não consegue liderar seus pensamentos, se desgastam facilmente e acaba às vezes descarregando esse problema nas pessoas em volta a qual ele lidera, e não sabe fazer a prática do DCD, ou seja, é uma pessoa que ela vem aquele pensamento, ele não consegue duvidar, ele não duvida daquele pensamento, de primeira mão ele já recebe esse pensamento, ele tem lá os seus monstros, aqueles pensamentos que ele cria no imaginário, que a sua equipe está querendo puxar o tapete, tem alguém ali invejando, e ele não consegue ali duvidar, criticar esse pensamento, para depois determinar o que ele deve fazer com esses tipos de pensamento. Porque se você não sabe liderar esses tipos de pensamento, você está fadado a cometer um fracasso, ou com você ou com a sua equipe, porque senão esses tipos de líderes, ele acaba criando uma mente criativa, imaginária, de achar que seus pensamentos ali, ele é tão convicto do que ele está pensando, que acha que todo mundo ali tem sempre alguém, tipo assim, aquele pensamento, sempre tem alguém ali que está perseguindo, que está querendo puxar o tapete, está querendo ser melhor do que ele. De repente tem um dominante, um influente ali no meio de uma equipe dessa, que alguém está liderando, e essa pessoa ela tem esse espírito ali de dominante, de ser influenciador, e se dentro da igreja principalmente, se você não souber liderar esse tipo de pensamento, você vai ficar sempre em aflição, achando que sempre tem alguém ali querendo te prejudicar. Esse é um grande problema, né? São líderes doentes emocionalmente, com os seus fantasmas mental. São pessoas que estão liderando, mas eles emocionalmente estão doentes. São pessoas que são líderes desequilibrados, estão sempre de mau humor, sabe dominar qualquer máquina, qualquer software, sabe dominar qualquer sistema, eles conseguem com facilidade resolver um problema de matemática, mas não consegue liderar as suas emoções, se desestabiliza, se desmorona com qualquer coisa que alguém fala. Aí é complicado. São controladores, não dá espaço para os outros, sufoca e mata o sucesso dos seus liderados.
por não respeitar as diferenças. Ou seja, simplesmente pelo outro ser diferente, ele acaba controlando o povo a ser como o seu perfil. Eu sou assim, todos vocês devem seguir a minha personalidade, o meu jeito, e por aí vai. É como que se pegasse aquela massinha, sabe? Que dá na escola e a pessoa quer moldar o outro do jeitinho dele, naquela caixinha, como que se o outro não pudesse ser diferente. Aí ele quer controlar o espaço, né? Não dar espaço para o outro se desenvolver, crescer, sufoca e mata o sucesso dos seus liderados por não respeitar a diferença. 96% dos problemas não tem a ver com 96 dos problemas tem a ver com emoção. Então, dentro das igrejas, esse índice aqui é para dentro da igreja. 96% dos problemas nas igrejas tem a ver com as emoções, com pensamentos, sentimentos e financeiro. Então, assim, os maiores problemas da igreja, 96%, tem a ver com picuinha, problemas emocional, o que o outro acha e pensa do outro, que o irmão falou, o que o outro pensou do outro, o outro foi rude, que não cumprimentou, não deu a paz do Senhor, aqueles problemas de relacionamento, né? O irmão é indiferente, o problema do outro, eu fiquei doente e fiquei um mês em casa, vim para a igreja e ninguém me cumprimentou, eu gosto de louvar e ninguém me deu oportunidade, eu saí de férias, viajei, cheguei na igreja e assim, ninguém deu importância para mim, parece que eu, né, como se eu não fosse ninguém, não tenho falta, não fiz falta nenhuma na igreja. E uma coisa que eu sempre falo, a maior necessidade de um ser humano é se sentir acolhido, é se sentir amado, se sentir aceito. Infelizmente, essa é a verdade. Isso serve para a igreja, serve para a empresa, às vezes ali no vínculo ali dos colegas ali de trabalho, a gente se sente muito bem, né? A gente se sente com autoestima lá em cima quando alguém vem e dá um abraço, dá um bom dia, e na igreja, a paz do Senhor. Infelizmente, esses problemas têm sido corriqueiro e têm afetado muitos líderes e muitas pessoas, a despeito do outro, e tem causado muitos problemas de relacionamento por esse motivo. 14% dos problemas de cunho nas igrejas, de cunho espiritual, ou seja, o menor problema que a igreja tem é de cunho espiritual, é aquela pessoa ali que está passando por um problemas, talvez um encosto, talvez está tendo uma aflição espiritual, uma possessão, uma depressão espiritual, está ali uma coisa maligna, uma doença maligna, que a pessoa ora e não surte efeito, tem que chamar a igreja para orar, para libertar essa pessoa. Então, o menor problema que a igreja tem é de cunho espiritual. O maior problema é a questão de relacionamento, emoção, pensamento, sentimento e financeiro, né? A pessoa está com um problema financeiro, a igreja está passando também, é um problema o qual que também não é muito difícil de se resolver. Nada mais justo que comentar, né, levar ao conhecimento, e ali um ajuda o outro. 71% dos líderes sofrem do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. 71% dos líderes nas igrejas sofrem dessa síndrome de pensamento. São pessoas que são pensa demais, são pessoas que ficam cansadas, exaustas, cansado, estressado, não tem paciência, já acorda já de pá virada. Muitas das vezes isso acontece,
desgaste de pensamento, de energia, por pensar demais, né? E o que acontece que de uma certa forma essa pessoa ela vai descontar em alguém, então precisa se tratar, precisa buscar uma cura para isso aí. Vamos lá, 38% das esposas dos pastores estão em depressão, sabendo elas ou não. Esse índice, ele mostra que 38% das esposas dos pastores estão em depressão. E 71% dos que estão nas igrejas estão por aceitação e não por conversão. Ou seja, 71% das pessoas que estão na igreja não estão convertidas. Convertida mesmo é 29%, é isso mesmo. 71% elas estão por aceitação. São pessoas que não foram aceitas no meio da família, não foi aceita na sociedade, não foi aceita na empresa. Então ela vem para a igreja e de repente ela recebe um abraço, recebe um acolhimento, ela tem ali um talento, um dom, e ela é atendida a essa necessidade, né? Esse anseio, e ali ela se sente tão bem, e ela fica na igreja. Mas não quer dizer que essa pessoa está convertida, ela simplesmente foi aceita, ela está se sentindo bem, né? E também diz essa estatística que daqui a 15 anos, 50% das igrejas, dos evangélicos, vão assistir os cultos de casa online, pois a igreja está difícil, o engajamento entre fiéis. Infelizmente, e assim, a gente sabe que isso não está longe de acontecer. Isso não está longe de acontecer. Hoje, depois da pandemia, a gente sabe que muitas igrejas aderiram, né, a fazer live, transmissão de culto ao vivo, e essa estatística diz que 50% dos fiéis daqui a 15 anos, não vão vir mais para a igreja, vão assistir de casa, online. Por quê? Porque está difícil o engajamento entre liderança e fiéis. Está tendo, às vezes, algumas dificuldades de se manter ali o relacionamento entre as pessoas. Pessoal, estou vendo que a gente já está um bom tempo aqui, eu não vou me estender para não cansar vocês. Pelo que eu estou vendo aqui, a gente vai fazer mais umas duas lives comentando sobre esse assunto, para não se estender há muito tempo. Tipos de liderança. O que lidera por imposição, né? O que lidera por reconhecimento. Então, tem tipos de líderes que ele lidera, ele tem aquele pensamento de 30, 50 anos atrás. Ele lidera por imposição, a equipe não reconhece ele. Não tem aceitação, não tem admiração, ele não inspira ninguém, mas ele ali lidera por imposição, ele causa uma certa ameaça ali para a sua equipe. Ou faz, ou alguma retaliação sobrevém aqui sobre os seus liderados. O que lidera por reconhecimento. Tem líderes que ele lidera por reconhecimento, sua equipe reconhece, elogia, se sente bem, e a equipe se desenvolve, tem espaço para crescer. Esse líder, ele desenvolve pessoa, né, inspira, e aí a equipe cresce junto com ele, e ele também cresce junto com a equipe. E também vamos lá, para a igreja. Tem 3 tipos de líderes na igreja também, né? Tem também um que impõe sobre imposição, né? Aquele líder na igreja que é um carrasco, ou é do jeito dele, ou Deus vai descer com um chicote de fogo e jogar a pessoa no inferno, né? E tem um líder espiritual, por exemplo, um pastor espiritual.
100% espiritual, líder espiritual. É aquele pastor que o culto começa às 6 horas, ele vai orando até às 7h30. 9 horas o culto acaba, ninguém teve tempo de ter oportunidade, a pregação foi um espaço, ou seja, o culto foi um espaço pregador e aquele líder que leva a igreja simplesmente na questão, numa visão espiritual. É um pastor ou um líder de departamento que não desenvolve ninguém, ele não dá espaço para ninguém, ele não é uma pessoa criativa, é uma pessoa que não empreende nenhum projeto, não desenvolve nada. É aquele pastor que chegou na igreja e a parede era branca, ele pode ficar 15 anos na igreja e a parede vai ser daquela cor. O irmão que canta é sempre aquele, o que prega é sempre aquele que ele escolhe por ser espiritual demais, tem que ser alguém do nível dele, muito espiritual. É aquela pessoa que busca espiritualizar tudo, né? E tem aquele pastor que é administrativo, aquele pastor que procura administrar muito bem as suas equipes, né, que seus departamentos que ele lidera dentro da igreja, desenvolvendo projeto, desenvolvendo talento e por aí vai, dando espaço para os outros crescerem, procura desenvolver num todo. A igreja cresce junto, os departamentos crescem junto, né, descobre novos talentos e é aquela pessoa que tem uma visão diferenciada. E tem o pastor também empreendedor, ele empreende um projeto, ele empreende aí um departamento, um setor de 3, 4, 5 igrejas, e ele vai desenvolver coisas assim que talvez o espiritual e o administrativo não teria essa visão. O que conhece o seu, né, os tipos de liderança, aquele que conhece o seu ICP, é aquele tipo de líder que tem uma ideia central, permanente, né? Ou seja, ele sabe do seu propósito, é um líder que sabe o seu propósito, ele não é levado pela visão do outro colega, do outro líder, né? Às vezes o colega ele tem uma visão, ele tem um propósito, ele tem um objetivo, mas esse líder que tem um ICP, né, uma ideia central permanente, ele sabe onde quer chegar, ele tem um propósito, ele não vai na onda do outro, ele não fica tipo hoje querendo ser o que o pastor A e nem querendo ser o que a irmã do ciclo de oração é. Ele tem o seu propósito, ele tem o seu perfil, ele tem os seus objetivos traçados, até porque você é resultado dos livros que você leu, você é resultado do que você estudou, dos cursos que você fez, você é resultado das suas experiências, das histórias que você vivenciou. Então ninguém é igual a ninguém, né? Então cada um tem seus propósitos, tem seus objetivos e cada um sabe aonde quer chegar. Não adianta a pessoa querer copiar o fulano, o ciclano, por querer talvez ser igual, desenvolver algo semelhante, né? Porque não vai dar certo. Líderes que são comprometidos. Infelizmente, hoje vivenciamos uma crise de líderes que não têm comprometimento com eles e nem com a sua equipe, nem com a instituição e nem com sua empresa a qual eles lideram. São pessoas, líderes que estão ali numa liderança, mas que não tem uma desenvoltura, não tem um comprometimento em ser o que foi lhe proposto a ser. É uma pessoa que, por exemplo, ele está num departamento, talvez porque o pastor chamou, para não fazer feio, para não deixar o pastor talvez frustrado, a pessoa aceitou, mas está lá.
está nascendo uma coisa que não é. Um líder que não lidera, um líder que não desenvolve bem o seu papel, é um líder desmotivado, não comprometido. E simplesmente esse líder, ele tem uma mente fechada, naquele mundinho dele, e às vezes até ele não se sente inspirado nem pelo outro. É aquele que está ali. Talvez ele nem tenha inveja nem do outro que está se desenvolvendo, nem admiração pelo outro. Vamos lá. Comunicador. Um líder, ele tem que ser comunicador. Infelizmente, tem essa crise no meio da liderança. Líderes que chegam na igreja e não se comunicam com ninguém. Chegam nas igrejas como que lavou o rosto de manhã num pote de vinagre azedo e não cumprimenta ninguém. Bipolar. Não cumprimenta ninguém, tem dia que cumprimenta, tem dia que não cumprimenta, não tem diálogo, não sabe se comunicar com ninguém. É aquela pessoa fechada, e quando vem conversar com uma pessoa, é um assunto raso, simplesmente um assunto de trabalho para atender aquela necessidade que ele veio buscar, aquela informação. Mas ele é um tipo de líder que não é comunicador, ele não sabe chegar na pessoa, ele não sabe iniciar uma comunicação. Também tem os tipos de líderes que já comentei aqui, que são competentes, ele sabe o que quer, onde vai chegar, né? Ele consegue desenvolver bem o seu papel. Tem um líder também que ele é confiável, e também tem um líder que não inspira confiança, né? Aquele tipo de líder que não transmite confiança para as pessoas já olham para eles com um olhar de dúvida, sei lá, aquela coisa assim, né? O fulano chegou, é hoje que o fulano vai fazer isso ou aquilo, e assim, não cria um ambiente saudável. E também tem o líder cooperativo, que coopera com a equipe. E tem aquele líder que não coopera, simplesmente ele dá a ordem e assim, ele não põe a mão na massa, ele não cresce junto com a equipe. É um líder que ele está ali para mandar, e na realidade não é um líder, ele é um chefe, né? Depois a gente vê a diferença aí. Tem um líder criativo, que é aquele que sempre tem uma mente aberta, criativo, que está ali desenvolvendo, criando novas ideias, novos assuntos, abraçando também uma novas ideias. E tem aquele líder que assim, ele não é criativo, ele está naquele mundinho dele, né? E não aceita nenhuma opinião, nenhuma visão de criatividade, de mudança. Ele não aceita a mudança, ele está ali no mundo dele e não aceita sair do conforto do que ele já está, nem que isso custe o sucesso da sua carreira, mas ele não quer mudar. Tem um líder humilde e tem um líder soberbo. É uma questão de caráter e depois a gente vai entrar nesse detalhe. Líder ou chefe? Chefe ou líder? Existe uma diferença, né? A gente sabe que tem uma diferença grotesca entre você ser um líder e você ser um chefe. Por quê? O líder, ele desenvolve pessoas e cresce juntos com a turma, né? Com seus liderados. Ele dá treinamentos, ele dá orientações. Já o chefe, ele não desenvolve ninguém. Por exemplo, o chefe, ele está ali, está desenvolvendo pessoas, orientando, capacitando, ele dá treinamento, ele procura aconselhar o camarada, ou o fiel, no caso do pastor, ou no caso dos departamentos, ali seus liderados, a se desenvolver, buscar um curso, se planejar para o futuro e tal. O líder, ele faz isso, o chefe não. O chefe, ele não desenvolve ninguém. O chefe é aquele tipo de líder que ele pode ficar 10 anos na sua função de líder, e se ele sair,
ele não deixou ninguém capacitado. Ninguém sabe ligar aquela máquina, ninguém sabe fazer o que aquele líder fazia. Por exemplo, o pastor. O pastor está na igreja e de repente ele sai, foi transferido, ele não capacitou ninguém. O único que ficou no lugar ali para substituí-lo foi o seu co-pastor, o qual está ali cooperando com ele. E assim, esse pastor, ele deu espaço, esse superintendente, ele capacitou alguém para ser professor, ele deu algum simpósio, ele buscou um curso de CAPED para os seus professores na escola bíblica dominical. Às vezes a maioria não, porque isso envolve tempo, isso daí às vezes capacitar outra pessoa, de repente na mente desse líder ele pode pensar que essa pessoa pode substituí-lo, tomar o seu lugar. E a gente vai ver líderes na igreja, na Bíblia, que antes deles deixar a sua liderança, eles capacitaram outros para substituir. Por exemplo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu e por aí vai. Vamos lá. O líder, ele trabalha com a equipe para o crescimento, ou seja, o líder, ele trabalha com a equipe para o crescimento da equipe, né? O líder, ele trabalha com a equipe para o crescimento. O chefe, aliás, o chefe, ele trabalha com a equipe e para o crescimento próprio. O chefe, ele trabalha com a equipe, buscando nessa equipe recursos para ele crescer. O objetivo dele é ele fazer o nome dele, ele fazer o império dele, o nome dele chegar, chegar longe e ele ser reconhecido. Mas por trás tem uma equipe que trabalhou para ele chegar onde ele chegou. Mas ninguém sabe disso, né? O líder, o chefe, ele faz isso, ele cresce nas custas da equipe. O líder não, o líder, o que ele faz? Ele dá treinamento, ele dá orientação e o povo cresce junto com ele. Ele elogia, ele busca desenvolver as pessoas. O líder, ele não desenvolve ninguém e nem elogia, né? Ele não elogia ninguém. E assim, aliás, o líder, ele elogia em público e corrige no particular. O líder, ele faz isso. Um líder, um bom líder, ele não corrige ninguém em público e nem elogia no particular. Um bom líder, ele elogia em público e corrige no particular. Já o líder, o chefe não. O chefe, ele corrige em público, ele envergonha e não tem capacidade de elogiar a capacidade do outro, o bom trabalho do outro, o bom desempenho do outro. Infelizmente, esse problema é uma crise no meio da liderança de hoje em dia, né? O chefe, ele não tem essa capacidade, essa coragem de elogiar, mas tem a atitude de corrigir em público. O líder sabe elogiar e usar essa ferramenta em seu favor. O líder sabe ser grato e agradecido, né? Porque a gratidão é uma ferramenta que um líder pode usar em seu favor. Imagina um líder chegar, por exemplo, Everaldo, muito obrigado, é isso aí, continua assim, seu trabalho foi muito bem, você hoje, por exemplo, deu uma excelente aula, você hoje desenvolveu muito bem o seu treinamento, ou você hoje louvou muito bem. A pessoa está começando, está ali tímido, está envergonhado, porque infelizmente dentro das igrejas tem essa cultura. Tudo que você faz é para Deus. Você ofertou para Deus. Você limpou a igreja, foi para Deus.
você ensinou, foi para Deus. Você louvou, foi para Deus. Você fez qualquer atividade, foi para Deus. Então, assim, se foi para Deus, eu não tenho, eu sendo o líder da igreja, ou sendo líder de um departamento, eu me sinto que eu não tenho essa necessidade de chegar e dizer muito obrigado, elogiar, não, porque o ego da pessoa pode subir e se achar o tal, e isso causar um pecado de Lúcifer, soberbecer e querer crescer, e assim. Então quer dizer que eu não posso elogiar, mas eu posso cometer o pecado da ingratidão. Eu sou ingrato. A pessoa pode dar a vida pela igreja, porém não foi pela igreja, não foi pela empresa, foi na realidade essa linguagem é para a igreja, isso no caso da igreja, né? Foi para Deus. Você se matou, foi para Deus. Você ofertou, foi para Deus. Então assim, ninguém tem que ser grato a ninguém, ninguém tem que elogiar ninguém, porque afinal de contas é para Deus. E aí as pessoas dentro das igrejas se sentem muitos desmotivados, descorajado em querer continuar a fazer, em querer fazer alguma coisa por esses motivos, né? Infelizmente, tem esses tipos de liderança dentro das igrejas que não conseguem enxergar o talento, o dom do outro e incentivá-los a continuar a crescer. E às vezes acaba matando dentro das igrejas, sendo um líder semelhante a Saul. Saul, ele matou os profetas e os sacerdotes. Era uma pessoa extremamente sendo levado pelo sentimento, pelas emoções, desequilibrado, perseguia, no caso Davi, procurava de qualquer jeito alcançá-lo e tirar sua vida. Às vezes dentro da igreja tem esse tipo de liderança, que no caso Saul se sentiu ciumado, com inveja de Davi e procurou tirar a sua vida. E dentro da igreja às vezes tem esses tipos de liderança, que pelo outro ser uma pessoa que tem uma certa desenvoltura, um certo talento, ou a pessoa joga o outro ali no gelo e dá um bloqueio, né? E ali acaba aqui criando um ambiente desestabilizado e impedindo que outros venham crescer, entendeu? E assim uma crise que as igrejas estão passando. Infelizmente, muitos fazem vista grossa para essa situação e não fazem reuniões para corrigir esse problema de comportamento, né, de relacionamento. Porque, infelizmente, muitos só enxergam a questão espiritual e esqueceu de enxergar o outro como humano, como pessoas que possuem sentimento, né? Vamos lá. O chefe é ingrato, é insatisfeito. Tudo que a equipe faz, para ele não passa de obrigação. É aquele tipo de líder que assim, se você está aqui na igreja, você não tem mais que a obrigação de você fazer isso. Se você quiser fazer alguma coisa, é assim mesmo. Você tem que aprender a fazer isso, isso e isso, mas não dá um suporte. E às vezes dentro das instituições da empresa, que acontece? Muito chefe, eu falo chefe porque ele não é líder, ele tem esse pensamento, pelo outro ser assalariado, e o liderado está ali, né? O colaborador está ali, você tem que fazer, não passa a sua obrigação, você está sendo pago para isso, e acaba que criando nesse tipo de comunicação, de atitude, um certo distanciamento, né? A pessoa ela acaba se distanciando daquele líder, tem medo, tem receio, acaba sendo ferido lá dentro no coração, na mente. Essa pessoa acaba criando um bloqueio emocional. E às vezes esse tipo de líder mata
esse profissional na sua carreira dentro da empresa, entendeu? E assim dentro da igreja também. Quantas pessoas que deixou de querer, talvez tinha até um plano, um objetivo, chegou querendo um espaço para fazer algo e de repente alguns líderes acabou matando essa pessoa pelo um mau exemplo, uma má atitude, né? Uma palavra, infelizmente, que feriu o outro. O chefe é ingrato, né? Ingratidão. Uma pessoa ingrata, e uma pessoa ingrata, nada tá bom. Você pode fazer o que for, você pode pregar, louvar, limpar a igreja e tudo, não passou da sua obrigação. Infelizmente é isso. O líder, ele passa e inspira confiança. Isso eu já falei. O chefe, ele não passa, né? O chefe, ele não confia na sua equipe e nem inspira confiança. Ele não passa confiança para ninguém e ele não confia em ninguém. É uma pessoa que é difícil de lidar. Gente, quero aqui fazer esse encerramento. Eu até esqueci de pedir para vocês compartilharem, dar um like, se inscrever, ativar o sininho aí. Eu vou marcar uma outra live. Gente, ficou um monte de conteúdo aqui. Já estamos aqui há 1h11 e confesso para vocês que a gente não passou 30% do conteúdo que eu trouxe aqui para conversar com vocês, para a gente passar para vocês. Não posso me estender demais para não cansar vocês. Então, muito obrigado. Eu agradeço aí a companhia de vocês e Deus abençoe. Tenha uma excelente noite e a paz do Senhor